Muito obrigada, Isis. Muito boa noite para você, muito boa noite para você de casa. O JC de hoje é comigo e a gente começa com uma estatística triste. De acordo com o Fórum Brasileiro de Violência Pública, no ano passado, uma mulher foi violentada a cada 10 minutos no Brasil. Aqui no Ceará, a Secretaria da Segurança Pública afirma que quase 90% das vítimas de violência sexual são mulheres. Uma realidade difícil de chegar ao público, porque boa parte das vítimas tem medo de denunciar os crimes, principalmente quando são cometidos por homens influentes como médicos. Foi depois de um relato de angústia que Carla conseguiu sentir alívio. Em maio, a jovem denunciou em uma rede social que havia sido assediada e abusada sexualmente por um médico durante consulta no posto de saúde de Hidrolândia. Depois de sofrer julgamentos públicos, ela diz que está vendo a justiça ser feita com a prisão do suspeito. Crimes parecidos vieram à tona em outras cidades do Ceará. Em março também deste ano, um médico de 71 anos foi preso em Oroz, suspeito de apalpar o corpo de uma paciente e tentar forçar o ato sexual durante a realização de exames íntimos. Em Juazeiro do Norte, no ano passado, 2 mulheres denunciaram um acupunturista de tocar nos seios das pacientes também durante o atendimento. Já em Uruburetama, o então prefeito ginecologista foi preso em 2019 por abusar sexualmente de mulheres que buscavam atendimento. A polícia teve acesso a 63 vídeos filmados pelo próprio médico. Os crimes aconteciam desde a década de 80. São pessoas que eles abusam da condição, né, de médico e se aproveitam da condição da mulher, no caso de paciente. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Ceará, quase 87% das vítimas de violência sexual no estado são mulheres. Em dados nacionais obtidos pelo Fórum Brasileiro de Violência Pública, a cada 10 minutos no ano passado, uma mulher foi violentada no país. É uma dupla violência vivenciada, né? Porque além dessa violência sexual, também existe a violência psicológica, né? Onde vai deixar traços, marcas nessa mulher, né? Em que ela procurou esse atendimento, buscando um atendimento de saúde e acabou, infelizmente, sendo violada. Então, essa mulher é passível, né, de desenvolver uma depressão, de se sentir, né, psicologicamente afetada, precisando inclusive de atendimento psicológico através da psicoterapia. Nesta segunda-feira, a notícia da prisão em flagrante do anestesista carioca Giovanni Quintela Bezerra, após a divulgação dessas imagens, ganhou repercussão nacional e levantou questões de defesa da integridade feminina. No vídeo, o médico aparece estuprando uma mulher grávida que passava por uma cesariana. Apesar de muitos abusadores continuarem impunes, especialistas reforçam a importância de não deixar de denunciar. As mulheres vítimas de violência doméstica e sexual, elas podem vir até a Casa da Mulher Brasileira por demanda espontânea ou referenciada pelos serviços da saúde ou da assistência, e aqui elas vão contar com a rede, né, de enfrentamento à violência. Procura a delegacia, procura a defensoria pública. Se no seu município não existir defensoria pública, ela pode entrar em contato através do 180, que é uma central de atendimento nacional, que vai informar, de acordo no município que ela esteja, aonde ela pode ser encaminhada para ela conseguir relatar, informar o que houve e ela ser orientada e atendida. Ainda sobre o caso do anestesista do Rio de Janeiro, você sabia que há 17 anos existe uma lei que garante um acompanhante a todas as gestantes durante o parto? Esse é outro assunto que você confere na edição de hoje do Jornal da Cidade. Veja agora os destaques do dia. Incêndio em creche no Crato indica que criminosos entraram no prédio para cometer furto. Em Juazeiro do Norte, padre usa redes sociais para denunciar terceiro crime dentro da paróquia. Mulher grávida suspeita de ser piloto de fuga de quadrilha se passa por vítima de sequestro relâmpago para enganar policiais. STF mantém obrigatoriedade de exame toxicológico para motoristas de categorias C, D e E. E deputados cearenses aprovam redução do teto do ICMS sobre energia, combustíveis, comunicação e transportes. O Jornal da Cidade está no ar.
E quase 20 dias depois do presidente Bolsonaro sancionar a lei que limita a cobrança de ICMS sobre combustíveis, energia, comunicação e transportes, os deputados cearenses aprovaram a redução do imposto no estado. A proposta segue agora para a sanção da governadora Isolda Sela, que desde o início foi contra a redução. Vamos agora então falar com Mônica Damasceno. Boa noite, Mônica. Quais são as informações atualizadas sobre isso? Boa noite, Adriana. Boa noite também a todos que acompanham o Jornal da Cidade. Olha só, Adriana, os deputados aprovaram a alíquota do ICMS, a redução de 29% para 18%, e agora a expectativa é de que a governadora também aprove. Inclusive, o Sindipostos já se posicionou a respeito da decisão da Assembleia Legislativa, dizendo que com a aprovação da governadora, a gasolina pode chegar até R$ 5,00 no estado. Inclusive, a movimentação aqui, nesse posto de gasolina que eu estou nesse momento, na Barra do Ceará, já é bastante intenso. Os motoristas já estão muito empolgados com essa possibilidade de redução. Já teve uma redução no primeiro momento, isso, é claro, depende de cada posto de gasolina. E agora surge essa notícia de que hoje a Assembleia Legislativa, mais uma vez, aprovou essa redução de 29% para 18%. Lembrando que no ICMS, caso a governadora também aprove, tem aí um acréscimo de 2 pontos percentuais, chegando à casa dos 20%. Esse valor vai para o fundo da pobreza, né, aqui no estado e também em todo o país. Volto com você. Muito obrigada, Mônica, pelas informações. E olha, num período em que está tão difícil fechar as contas do mês, receber multa é um peso a mais no orçamento. Então, fica a dica. Parar nas ciclofaixas, mesmo que para embarque ou desembarque de passageiros, é infração. Gera multa e 5 pontos na carteira de habilitação. A Joana, que sempre usa a ciclofaixa da Avenida Santos Dumont em Fortaleza, disse que andar de bicicleta na cidade está mais fácil. Ajudou muito a malha cicloviária de Fortaleza. Atualmente você vai para qualquer lugar de forma muito mais segura de bike. Ir para outra via é o problema. Mesmo sendo a única forma de seguir o caminho, a decisão pode gerar acidentes. Até bem pouco tempo não era uma infração, né? A pessoa podia efetuar o embarque e desembarque, que é a operação de parar na ciclofaixa. Contudo, isso acabava por gerar sinistros envolvendo ciclistas. Isso por quê? Porque o ciclista ele acabava por transpor faixa e se direcionar para a pista desse fluxo misto e acabava correndo mais risco. O Código de Trânsito Brasileiro prevê multa de R$ 193,25 e 5 pontos na carteira de motorista para quem realiza esse embarque e desembarque nas ciclovias, impossibilitando a continuidade do trajeto. A fiscalização é feita tanto pelos agentes de trânsito como pelas câmeras de vídeo monitoramento sinalizadas por placas. De acordo com o gerente de Educação para o Trânsito, a legislação foi alterada em 2020. A lei diz que parar o veículo sobre ciclovia ou ciclofaixa é uma infração grave e tem como penalidade a multa. Então, buscar áreas, vias secundárias que tenham a permissão de estacionamento ou até mesmo um local que tenha a proibição, a R6A, aquela placa de proibição de estacionamento, ela permite o embarque e desembarque, ela só não permite o estacionamento. Não é interessante também parar esse veículo, né, parar efetivamente ao lado da ciclofaixa. Por quê? Porque você pode favorecer a ocorrência de outros tipos de sinistros. Infelizmente ainda precisa fazer essa educação, porque quando um carro para aqui, a gente tem que entrar no meio da pista e se torna muito mais perigoso, né? Agora, olha, quem trabalha ao volante enfrenta desafios maiores que os das multas. Nesta madrugada, um motorista de aplicativo foi esfaqueado em Fortaleza por 2 supostos passageiros. Ele estava trabalhando na região do Álvaro Eine. Os criminosos, já dentro do carro, anunciaram o assalto e feriram o trabalhador várias vezes. Na fuga, os suspeitos foram detidos por pessoas que passavam na rua até a chegada dos policiais militares. Em Juazeiro do Norte, no Cariri, um padre foi às redes sociais denunciar mais um crime na paróquia, o 3º furto. Nossa igreja hoje foi roubada pela 3ª vez. Saquearam, levaram som, violão,
mesa de som, saquearam sacrário, enfim. Foi um roubo, um delito em nossa igreja. Mas cremos na justiça de Deus, cremos em milagre. Amém? Eu não vou desistir. A polícia foi procurada para falar sobre o caso da paróquia de Juazeiro, mas não nos respondeu até o fechamento desta edição. As contas de energia vão ficar mais baratas no Ceará. Não é tanto assim, não é, Carlos Henrique Costa? Mas qualquer economia a mais no final do mês está valendo, não é não? Muito boa noite para você. Tudo bem, Adriana? Muito boa noite para você, para todos que nos acompanham. É aquela história, né? O consumidor já paga tanta conta no fim do mês que qualquer 3%, né, que é o valor que vai ser reduzido na conta de energia, faz toda a diferença. Essa redução de 3,08% é fruto de uma revisão extraordinária da conta de energia feita pela Enel Ceará, né? Desse reajuste tarifário feito pela Enel Ceará. Além do estado do Ceará, outras 12 distribuidoras de energia em todo o país fizeram esse reajuste. Então, não é só o consumidor do Ceará que vai ter uma redução no valor da conta de energia, o que nesse momento, que ainda é de crise, a Adriana e amigos que acompanham o Jornal da Cidade, faz toda a diferença. Vale lembrar que esse reajuste vale a partir de amanhã, dia 13 de julho. Então, toda e qualquer conta paga anterior não entra nesse reajuste, né? Então é bom o consumidor ficar atento, mas é aquela história, 3% já faz diferença, alguns centavinhos no fim do mês que são a menos pagos pela energia. Volto contigo. Muito obrigada, Carlos Henrique. Olha, ainda hoje a polícia investiga incêndio em creche do Crato. E já no próximo bloco, a mulher grávida que, segundo a polícia, era piloto de fuga de uma quadrilha de assaltantes. Agora, ela está presa. Amanhã é dia de Clássico Rei. Ceará e Fortaleza fazem o segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil às 8 da noite na Arena Castelão. Uma partida que define quem vai avançar para a próxima fase do torneio. O Meia Vina sabe que o Ceará entra em campo com a desvantagem de 2 gols, mas aponta os caminhos que o time precisa seguir para reverter o cenário e conquistar a classificação. Ter a tranquilidade.
Primeiramente é isso, né? Procurar não pensar no segundo, no terceiro gol, e sim no primeiro. Como falei, a gente tem que vencer o jogo, né? Então é isso que é dessa maneira que a gente vai ver o jogo. A gente sabe como é o futebol, né? Isso mostra diariamente aí que tudo é possível, né? A gente sabe que eles têm essa vantagem, mas isso não quer dizer nada, né? O que vai importar é o que realmente vai ser feito amanhã nos 90 minutos. Pelo lado tricolor, o técnico Juan Pablo Vojvoda prega cautela ao afirmar que, apesar da boa vantagem, o time precisa manter o foco para avançar na Copa do Brasil. Temos que estar com a cabeça agora ou bajar pulsações, cabeça fria, continuar trabalhando, continuar con el grupo forte, con el grupo unido, que estamos en una situación bien en Copa Brasil, mas ainda no fechou esto, fica ainda un partido muito importante. Olá, boa noite a todos. O dinamismo do futebol é uma coisa sensacional. Há 24 horas atrás eu estava falando aqui mesmo neste espaço sobre o péssimo desempenho de Ceará e Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. Já hoje, as duas equipes são personagens do meu comentário, mas o cenário é bem diferente. Na Copa do Brasil, Ceará e Fortaleza vão muito bem. Parece loucura, mas é verdade. O time alvinegro faz uma campanha excelente na competição mais rentável do futebol brasileiro desde a primeira fase. O time de Porangabuçu eliminou o São Raimundo de Roraima, a Tunaluso do Pará e a Tombense de Minas Gerais até chegar à fase de oitavas de final. Esta campanha garantiu ao Ceará R$ 7.670.000 em cotas. Já o Fortaleza faturou R$ 4.900.000 em premiações. O Leão começou a disputar a edição 2022 da Copa do Brasil apenas na terceira fase, quando eliminou Vitória da Bahia para garantir vaga nas oitavas de final. No Clássico Rei de amanhã, na Arena Castelão, está em jogo uma premiação de R$ 3.900.000. Ou seja, o time que garantir vaga na fase de quartas de final da competição vai embolsar mais uma bela grana e ganhar ânimo extra para tentar dar a volta por cima, onde realmente importa, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que todos os motoristas das categorias C, D e E continuam obrigados a fazer exame toxicológico para tirar ou renovar a CNH. Isso a cada 2 anos e meio. Caso contrário, podem pagar multa e perder o direito de dirigir. Laércio vai incluir a categoria D para ajudar no empreendimento. Ele tem uma transportadora. Para obter a categoria, o empresário fez o exame toxicológico. Teve que retirar o cabelo das pernas e foi super rápido mesmo. O objetivo central do exame é identificar a presença de psicoativos no organismo. O exame toxicológico, entrou em vigor em 2015, Ele tem uma larga janela de detecção. Ele visou principalmente evitar que pessoas que utilizassem, ou consumissem drogas, de renovar, tá? Houve nos primeiros anos uma redução no número de acidentes. Em janeiro do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça começou a julgar a obrigatoriedade do exame para motorista de transporte escolar. A decisão do Superior Tribunal de Justiça manteve a obrigatoriedade do exame negativo para obtenção e renovação das categorias C, D e E. A Corte definiu que o exame negativo está vinculado às categorias e não à atividade profissional do condutor. O exame custa em média R$ 150 e R$ 200. Deve ser feito a cada 2 anos e meio. O condutor que atrasar ou não fizer o exame pode ser punido. Independentemente se você tiver uma CNH com 10 anos de validade, 5 anos de validade, o exame toxicológico ele só é válido por 2 anos e 6 meses. Nós temos uma multa, uma multa gravíssima, vezes 5, que dá algo em torno de quase R$ 1.500, tá? Nós temos também um processo de suspensão do direito de dirigir, certo? Por 3 meses. E depois que a TV Cidade mostrou o drama de pacientes do hospital de Messejana que deixaram de fazer exames de cateterismo porque as máquinas estavam quebradas, o problema foi solucionado.
pelo menos em parte. Uma decisão do Ministério Público do Estado do Ceará, em acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, pretende reduzir os prejuízos de pacientes atendidos no Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, no bairro Messejana. O aparelho de hemodinâmica do Hospital do Coração apresentou defeito e precisou ser substituído. No entanto, enquanto o novo aparelho não chega, todos os atendimentos que necessitavam desse aparelho foram suspensos, situação que deixou os pacientes desamparados. Eu estou muito preocupada com meu filho, né, que está à espera desse cateterismo, né, como você falou, 1 mês, e a gente fica preocupada, né, aconteceu uma crise, né, com a criança e eles ficar sem saber o que fazer. Disseram que meu filho ia fazer o cateterismo por conta de uma bactéria, iam botar 2 crianças primeiro, né, por último ia ser ele. Depois, quando terminou das crianças, aí infelizmente quebrou, né? E aí meu filho não conseguiu fazer. Na decisão do Ministério Público, ficou acertado que o Hospital Universitário Walter Cantídio, Unidade Federal de Saúde, atenderia parte da demanda vinda do Hospital de Messejana, realizando exames de cateterismo ambulatoriais. Os exames foram contratados pela Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, que é a gestora local do Sistema Único de Saúde. Considerando que o Hospital Universitário Walter Cantídio também possui 2 máquinas para a realização de cateterismo cardíaco e que as 2 estão em perfeito estado de conservação e estão sendo subutilizadas, ficou acertado que serão transferidos alguns pacientes ambulatoriais, ou seja, aqueles menos graves e que não estão internados, para realizar esses procedimentos no Hospital Universitário Walter Cantídio, visando desafogar essa fila do Hospital do Coração. O total contratado por mês foi de 23 exames. E neste ano, a média mensal tem sido de 33 cateterismos ambulatoriais realizados no Hospital Universitário. De acordo com a administração do Hospital Universitário, a situação é excepcional e todos os pacientes que serão atendidos aqui deverão ser encaminhados através da Central de Regulação. A quantidade de exames foi ampliada, mas sem alterar a demanda do hospital. É importante ressaltar que essas máquinas de hemodinâmica elas não são exclusivas para cateterismo, né? Nosso hospital é um hospital de múltiplas especialidades, então a gente tem cirurgiões vasculares, neurocirurgiões, cardiologistas com especialização em arritmia, que fazem marca-passo, que usam essas máquinas também. Então elas não tinham uma dedicação exclusiva para isso, né? E a partir de então a gente vai passar a oferecer agora 60 exames mês, né, para a realização, contemplar essa necessidade excepcional do Hospital de Messejana e da rede estadual. O Hospital de Messejana informou que a demanda por exames de cateterismo para pacientes internados continua sendo atendida com prioridade aos casos de urgência e emergência. A fila será regularizada progressivamente após retorno do segundo equipamento de hemodinâmica da unidade, o que deve ocorrer o mais breve possível. Agora a gente vai mostrar uma estatística revoltante. Segundo dados do Disque 100, entre 2020 e 2022, a maior parte das denúncias recebidas no Ceará foi de violência contra idosos. Mais de 3.000 casos. A cada cor, um sentimento. A cada preenchimento, um coração. É assim que a dona Lúcia encara a vida. Eu gosto de tudo. Da recepção, do carinho, da maneira que a gente é recebida, que a recepção é excelente. Segundo dados do Disque 100, entre 2020 e 2021, a violência contra idosos esteve no topo das denúncias recebidas. Foram 3.325 casos registrados em todo o Ceará, um número que só reforça a importância do cuidado e do bem-estar com o público da terceira idade. A Delegacia de Proteção ao Idoso e Pessoa com Deficiência ela está dentro da estrutura da Polícia Civil e é a unidade responsável por apuração de crimes em que o idoso é vítima de violência. Trabalhamos especificamente na investigação dos crimes previstos no Estatuto do Idoso, que compreendem diversos tipos de violência, como a violência patrimonial, a violência física, a violência psicológica, a violência sexual e também a violência medicamentosa. Eu deixo aqui um alerta à população, a importância
importância da denúncia em razão da vulnerabilidade da pessoa idosa. Muitas vezes essa pessoa ela não pode ir até os órgãos públicos para fazer a denúncia, então o nosso papel é importante de fazer essa denúncia. Podemos receber as denúncias através da própria delegacia, telefone 3101-2496 e também através do Disque 100, do 190, do 180. Ainda de acordo com o Disque Direitos Humanos, 66% dos idosos vítimas de violência são mulheres. Dona Maria Lúcia, 2 vezes por semana, está aqui nas atividades lúdicas desta organização não governamental, localizada no bairro Vila Manuel Sátiro. Por aqui, a gratidão é o sentimento maior. Esse coração representa o amor que a gente precisa ter um pelos outros. É o amor, que só o amor constrói tudo. Michele é psicóloga da entidade e ressalta o quanto as atividades lúdicas têm sido importantes para os idosos atendidos. São ao todo 2 turmas de 30 alunos cada, divididas em 2 períodos. Todos os serviços são ofertados de forma gratuita, já que a instituição funciona através de doações. Recebemos idosos aqui dos bairros mais próximos aqui no nosso entorno, da Vila Manuel Sátiro, Vila Peri, e eles vêm de diversos núcleos familiares, em situação de fragilidade social, que precisam, né, desse cuidado, desse amparo, dessa escuta, né, do trabalho de fortalecimento de vínculos e de convivência social e que o nosso centro comunitário oferece. Dona Lucinéia, atendida pela ONG há pelo menos 8 anos, sempre gostou de tudo por aqui e faz questão de demonstrar sua alegria. Eu me sinto muito bem aqui. Para ajudar essa instituição, você pode ligar para o número 3484-3533 ou doar qualquer valor pela chave Pix, pix@lbv.org.br. Uma mulher grávida foi presa em Fortaleza suspeita de ser a piloto de fuga de um grupo de assaltantes. Mas durante a abordagem, ela quase enganou a polícia, se passando por vítima de sequestro relâmpago. Mônica, ela tentou, mas não deu, né? Ela acabou detida junto com mais 3 comparsas que haviam acabado de roubar uma barbearia. Conta pra gente essa história. Exatamente, Adriana. As pessoas e funcionários, né, estavam ali no entorno da barbearia, na Avenida Francisco Sá, no bairro Jacarecanga, quando foram abordados por essa quadrilha. Essa quadrilha estava em um veículo, inclusive chegaram a roubar 7 aparelhos celulares. Foi então que todos saíram nesse veículo que era pilotado por essa mulher grávida. Quando o veículo foi abordado pela polícia e quando a mulher foi questionada do que estava fazendo ali, ela disse que tinha sido vítima de um sequestro relâmpago. Mas essa tentativa de enganar a polícia militar foi frustrada, tá, Adriana? Porque logo em seguida, após as perguntas, os questionamentos ao restante da quadrilha, acabou aí ficando claro que ela fazia parte sim do crime e fazia parte sim de todo aquele esquema montado para que aquele assalto fosse realizado. Toda a equipe foi conduzida à delegacia, todos foram presos também após a abordagem da polícia e o carro ficou apreendido e os 7 celulares foram recuperados. Volto com você. Obrigada, Mônica, pelas informações. No próximo bloco tem aviso de falta d'água em 7 cidades cearenses. E você vai saber os detalhes da lei que garante a presença de um acompanhante em todas as salas de parto. É direito da mulher grávida. Olá!
JC de volta com notícia de falta d'água em 7 cidades cearenses na próxima quinta-feira. Todas ficam na região da Ibiapaba, como mostra o portal GC+. Vamos então ver a lista aqui no telão. Tianguá, Viçosa do Ceará, Ubajara, Ibiapina, São Benedito, Carnaubal, Guaraciaba do Norte. De acordo com a CAGES, o fornecimento será paralisado para uma manutenção preventiva da estação de tratamento. A previsão é que o serviço seja concluído no final da tarde do mesmo dia, mas a água pode demorar até 3 dias para voltar às torneiras. E olha, a polícia investiga o incêndio em uma creche no Crato, na região do Cariri. Há indícios de que criminosos teriam tentado furtar o prédio e acabaram incendiando tudo. Fátima é auxiliar de serviços gerais da creche e ficou chocada quando soube do incêndio. Praticamente tudo foi queimado. Mais de 100 crianças estão matriculadas na instituição. Dificilmente o espaço vai ser recuperado até o fim das férias. É uma creche que tinha muito acolhimento de crianças, né? E agora que a gente tinha acabado de receber essa sala da brinquedocreche, tinha piscina de bolinha para as crianças brincar e acabou, foi tudo. A principal suspeita é que a creche foi incendiada após uma tentativa de furto durante a madrugada. A princípio, a gente imagina que possa ter sido a ação de vândalos, né? Que possam ter entrado e provocado esse fogo. Como o fogo consome, né, muita coisa, às vezes, né, aí objetos principalmente de plástico, essa coisa, pela quantidade e por algumas características aqui, a gente acha que possam ter sido levados. Essa não foi a primeira vez que a creche foi alvo dos bandidos. Segundo os moradores da área, as ocorrências passaram a acontecer depois que a Guarda Municipal parou de fazer a segurança no local durante a noite. Muita gente fala que não está tendo Guarda Municipal aqui e deveria ter, né? Depois do caso da mulher grávida que foi abusada sexualmente pelo anestesista dentro da sala de parto durante a cirurgia, uma lei veio à tona, a que garante a presença de um acompanhante a todas as gestantes. Uma norma que valeu, inclusive, durante a pandemia de Covid-19, quando o acesso dentro dos hospitais do país foi reduzido para evitar contaminações. Criada em 2005, a Lei Federal 11.108, conhecida como Lei do Acompanhante, permite que a gestante seja acompanhada durante todo o processo de parto. O Sistema Único de Saúde e a rede particular são obrigados a cumprir a legislação. É um direito da mulher gestante ter um acompanhante antes, durante e após o parto. Segundo a OAB Ceará, a lei precisa ser cumprida. Só que muitas vezes o acompanhante é barrado no momento do procedimento. Por isso que a atenção da paciente é necessária desde quando ela dá entrada na unidade hospitalar. E caso necessário, a denúncia precisa acontecer. O que é que nós indicamos? Primeiro, que seja procurada a ouvidoria da unidade hospitalar para tentar resolver essa questão com base na lei. E não dando jeito na ouvidoria, que procure o Ministério Público e um advogado de sua confiança. Isso se tratando de hospitais públicos da rede SUS. Quando a gestante está numa unidade particular, de um plano de saúde, ela pode recorrer à ANS. Cristina é chefe da unidade multiprofissional da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, que inclui o serviço social. Ela explica que a unidade hospitalar cumpre a lei à risca. Quando a gestante chega para o parto, ela já é informada que precisa de um acompanhante. Quando ela chega na unidade, ela chega pela emergência, certo? Lá ela faz a admissão e ela é orientada que pode ter, né, que tem direito a um acompanhante. Muitas vezes ela já vem sabendo, né, que ela tem esse direito. Ela já vai para a sala de parto com esse acompanhante. Por causa do aumento no número de casos de Covid, a MEAC suspendeu a entrada de acompanhantes dos partos. Entretanto, com o fim do cenário mais grave da doença no estado, a lei voltou a ser cumprida. Cristina ressalta que este momento é único. A presença do acompanhante é uma garantia de segurança tanto para a mãe quanto para o bebê.
É o momento em que ela vai ter o apoio desse acompanhante junto ao bebê, né, que ela precisa. E a parte emocional, tudo isso conta muito. Neste mês de julho, os vereadores de Fortaleza entram em recesso, mas a Câmara Municipal continua aberta. Lá dentro, você, por exemplo, pode tirar documentos, resolver pendências na Etufor, AMC, procurar uma orientação do PROCON. São os serviços ofertados pela Central da Cidadania. A única diferença é que, neste período de recesso parlamentar, o atendimento fica com horários diferentes. RG novo na mão antes do prazo previsto. Esse é o caso da Jane, que precisou do documento por causa de uma viagem para o exterior. Falaram que aqui era bem mais fácil de tirar. O sinal era para me receber dia 18 e já estou recebendo antes do tempo. Ela e o marido vão para o Chile. Tem que ser identidade nova. Aí minha filha foi na internet, procurou e agendou, foi tudo fácil. Os dois buscaram a Central da Cidadania para emitir o documento, que além desse serviço, oferece outros para a população. Primeira e segunda via do RG e a primeira via do CPF. Nós temos também a procura pelo PROCON, Sindônibus, Etufor, MEI, AMC e Cefim. Em 9 meses de funcionamento, a Central da Cidadania já realizou mais de 8.000 atendimentos, sendo 1.246 só no mês passado. Entre os dados de sucesso da unidade estão uma das maiores porcentagens de acordo em audiências do PROCON e a emissão do documento de identidade. Durante este mês de julho, recesso parlamentar, a Central atende em horário diferenciado. O agendamento pode ser feito de segunda a sexta-feira no site da Central. Ao abrir o site chamado Central da Cidadania, você escolhe o órgão que você quer ser atendido e logo em seguida o horário para atender. Muitos cearenses não têm o que comer todos os dias. E quando tem, não são alimentos ricos em nutrientes que garantam a saúde dessas pessoas. Isso é a insegurança alimentar, um problema antigo que nos últimos anos, por causa da crise econômica, se agravou bastante. Há quem chame de insegurança alimentar, termo muito usado pelos governantes. Mas quem vive esse drama chama mesmo de fome. Infelizmente, não ter o que comer é a realidade de muita gente. E não pense que isso acontece só no interior, na zona rural, afastado da capital. Não, não. Aqui em Fortaleza tem muita gente passando fome. Nós estamos no bairro Serrinha, periferia de Fortaleza, bem próximo ao aeroporto. Por aqui, muitas famílias enfrentam dificuldades financeiras, mas algumas estão numa situação mais complicada do que outras. Falta até o que comer. A gente vai conhecer agora a família, a casa da Joana. Ela mora nesse quartinho aqui com os 3 filhos, 3 crianças. E não sabe o que vai almoçar hoje. A gente se vira como pode, né? Às vezes alguém tem ajuda de algumas pessoas também chegam para ajudar, sabe? E assim a gente vai se virando, né? A renda da família vem do auxílio do governo federal e dos bicos que o marido da Joana consegue fazer. Mas não é o suficiente para comprar toda a comida que as crianças precisam. Se não fosse a solidariedade dos parentes, ela estaria numa situação pior. As campanhas de arrecadação de alimentos nestes 2 últimos anos se mostraram ainda mais importantes para as famílias que mais sofreram economicamente por causa do desemprego e dos altos preços dos alimentos. As famílias que são chefiadas por mulheres, elas apresentaram esse quadro de fome, né, de maneira mais acentuada. O Jornal da Cidade termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Você fica agora com o Jornal da Record. Amanhã às 6h30 da manhã tem Balanço Geral Manhã com Luciano Ribeiro e Miguel Anderson Costa. Uma excelente noite para você.